Cultivo Online, capítulo 204. Como isso é justo? Após seu anúncio explosivo, Song Linger voltou ao seu lugar de maneira casual, quase como se fosse apenas mais um dia para ela. Enquanto isso, a multidão explodiu em outra comoção. Sr. Fairy Song aceitará outro discípulo, mas se bem me lembro, ela mencionou que não aceitará mais nenhum discípulo depois de aceitar seus atuais 2 discípulos há 6 anos. No entanto, nem todo mundo ficou animado com o anúncio de Song Linger. Ela é realmente sorrateira, não pensei que ela reagiria tão rapidamente. A anciã Shan sentiu suas sobrancelhas se contraírem ao ouvir o anúncio de Song Linger. Como ela já sabe que o discípulo Yuan tem o que é preciso para alcançar o primeiro lugar, se não for garantido que ficará em primeiro lugar, ela anunciou propositalmente que aceitará o primeiro lugar como seu discípulo para usar a multidão para pressionar o discípulo Yuan a aceitar. Um movimento brilhante, mas descarado. O Elder Xuan balançou a cabeça, sem saber se ria ou chorava diante da tentativa desesperada de Song Linger de forçar Yuan a ingressar na Academia da Melodia Celestial. E se a discípula Yuan não conseguir realmente o primeiro lugar? E então, ela simplesmente mudará de ideia? Xuan Wuhan não pôde evitar isso. Não, isso não é possível. Embora existam outros 2 juízes lá, o julgamento de Sr. Song superará facilmente o julgamento deles. Se ela disser que o primeiro lugar pertence ao discípulo Yuan, ele sem dúvida ficará em primeiro lugar. Quem se atreverá a refutar seu julgamento? Quem tem as credenciais para desafiar seu julgamento? Ninguém. O Elder Xuan explicou a ela. Além disso, com as habilidades do discípulo Yuan, ninguém consideraria injusto o julgamento do Sr. Song. E isso é realmente injusto. Um escândalo. Como pode alguém tão prestigiado como Sr. Song se rebaixar a tal ponto apenas para recrutar o discípulo Yuan? Não consigo entender isso. Xuan Wuhan suspirou. O Elder Xuan e o Elder Shan olharam para Xuan Wuhan com olhares estranhos. Se Xuan Wuhan soubesse o quão talentoso Yuan era, ela entenderia o desespero de Song Linger. Na verdade, se os papéis fossem invertidos, o mestre da seita, Long Yijun, sem dúvida estaria fazendo a mesma coisa que Song Linger, fazendo tudo o que pudesse para roubar Yuan. Algum tempo depois, Sr. Zhou pigarriou e falou com voz clara. Agora vamos falar sobre a competição em si. A competição terá 3 partes diferentes, e você receberá notas de 1 a 10 por cada juiz. Ao final da competição, o time que tiver mais pontos será declarado o primeiro colocado. Na primeira parte, cada um de vocês tocará 3 notas musicais, nem mais, nem menos. Vocês podem tocar qualquer nota que quiserem, mas só tem 3, então escolham com sabedoria. Sr. Zhou então apontou para os participantes sentados na primeira fila e disse: Começaremos por vocês. Vocês têm 30 segundos para se preparar, começando agora. O lugar imediatamente ficou em silêncio, e milhões de olhos olharam para o participante que estava indo primeiro, lançando uma pressão invisível sobre este participante que sentiu como se uma montanha tivesse aparecido de repente em seus ombros. As mãos do participante tremeram quando ele pegou a cítara na mesa e um momento depois. Ting, ting, ting. 3 notas musicais muito estranhas ecoaram na área, imediatamente colocando carrancas nos rostos do público. No entanto, ninguém do público fez barulho ou reclamou e esperou silenciosamente pelo veredicto dos juízes. Sr. Zhou e Ancião Jing se viraram para olhar para Song Linger, quase como se estivessem esperando que ela desse seu veredicto primeiro, mas depois de ver que ela não havia se movido mesmo depois de um bom momento, eles decidiram dar seu veredicto primeiro. 0. Sr. Zhou falou com uma voz fria. 0. O Elder Jing o seguiu. Assim que os outros juízes deram seu veredicto, Song Linger finalmente falou, e sua voz fria ressoou claramente no local. Não há necessidade de seu parceiro continuar. Participar nesta competição. O participante assentiu com o rosto corado e os olhos marejados, mas não reclamou. Quanto ao seu parceiro que o encarava com uma expressão enfurecida, ele também permaneceu em silêncio. Depois de se curvar para Song Linger e os outros, os 2 saíram da área com as costas vergonhosas. Próximo. Sr. Zhou imediatamente olhou para o próximo participante. Alguns segundos depois, 3 lindas notas ressoaram na área. 5. Sr. Zhou declarou. 6. O Elder Jing o seguiu. 2. Song Linger disse com uma voz indiferente. O público ficou um pouco perplexo com a pontuação de Song Linger, que foi muito mais baixa em comparação com os outros 2 juízes. No entanto, eles não ficaram muito surpresos, já que alguém como Song Linger deve ter um padrão extremamente alto devido à sua experiência e formação. Poucos minutos depois, mais de uma dúzia de equipes foram classificadas, mas Song Linger ainda não deu a ninguém mais de 3 pontos. Meia hora e centenas de times depois, eles finalmente chegaram a um time que era relativamente famoso, já que havia se classificado entre os 20 primeiros individualmente na competição anterior. 3 notas musicais depois, os 2 juízes olharam para Song Linger. No entanto, ela permaneceu em silêncio. Mais alguns segundos depois, Sr. Zhou falou, 8 pontos. 8 pontos meus também, ótimo trabalho. Todos se viraram para olhar para Song Linger e esperaram pacientemente por seu julgamento. 2 segundos depois, ela abriu a boca e murmurou, 6 pontos. Oh, alguém finalmente conseguiu marcar mais de 3 pontos, até mesmo dobrando.
Quem é esse? Acho que não sei o nome dele. Esse é Ning Xiang. Ele ficou em 11º na última competição. Parece que ele praticou muito desde então, e seus esforços estão aparecendo. 10 minutos depois, outra equipe conseguiu mais de 5 pontos de Song Linger. Neste ponto, o público e os participantes apenas se importaram com o veredicto de Song Linger e mal prestaram atenção ao Sênior Zhou e ao ancião Jing. Depois de algum tempo, finalmente foi a vez do próprio discípulo de Song Linger. Olha, esses são A Yun e Wei Kang, discípulo de Sr. Ferry Song. Eu não sabia que eles iriam participar da competição. Os espectadores os reconheceram imediatamente. O quê? Como isso é justo? Eles definitivamente ficarão em primeiro lugar. Provavelmente é por isso que Sr. Ferry Song anunciou que estava aceitando novos discípulos. Porque ela sabia o quão difícil seria conseguir o primeiro lugar com a participação de seus discípulos. Aspas. O público ficou perplexo com sua aparição inesperada.